Minha homenagem. Deputado Padre Pedro, sempre generoso com os seus pares, eu quero fazer minha saudação especial e efusiva aos senhores deputados, deputadas, telespectadores da TVA, ouvintes da Rádio Digital. E quero falar, com a permissão de Vossa Excelência, senhor presidente, sobre dois assuntos. O primeiro diz respeito do deputado Coruja, deputado Dalmo, ao UDESC. Os servidores da UDESC, bem como a reitoria da UDESC, nas últimas semanas, deputado Coruja, estão marcando presença no parlamento catarinense, de forma elegante, de forma tranquila e de forma racional, nas suas abordagens aos parlamentares catarinenses, deputado Coruja. E estão aqui com muita razão, e são bem-vindos. Por quê? Deputado Sareta, porque nós construímos a muitas mãos, deputado Dalmo, um projeto de lei do governo do estado, era para ter sido uma medida provisória, mas o governo optou por um outro instrumento, e o governo mandou para essa casa, está na Comissão de Justiça, já há 15 dias, concedendo uma reposição salarial para os dedicados e honrados servidores da nossa universidade estadual. Nós também temos o plano de carreira que está tramitando nas secretarias afins, que vai ser uma outra bandeira após a aprovação desse projeto, que resgata a dignidade do servidor da UDESC. Deputado Coruja, e aí, na reunião da semana passada da Comissão de Legislação e Justiça, eu levantei esse assunto dizendo que, no mínimo, nós exigimos que se cumpra, deputado Vampiro, o regimento dessa casa. É o mínimo que nós podemos fazer. O que diz o regimento? Que o projeto de lei dessa natureza poderá ficar por 4 sessões na Comissão de Justiça. E que, em caso de diligência, o projeto de lei poderá ficar por mais 3 sessões. E houve aprovação de uma diligência. E para a nossa estranheza, a aprovação da diligência foi feita na reunião da comissão de terça-feira pela manhã, e na quinta-feira à tarde, esse ofício ainda não havia chegado, estranhamente, na Casa Civil para ser respondido. Absurdamente, estranhamente. Fizemos uma ação, e no dia de ontem, deputado Vampiro, a Casa Civil respondeu aquilo que tinha que ser respondido, atendendo a diligência da Comissão de Justiça. Portanto, no dia de hoje, o projeto não foi apreciado, não foi discutido, e agora, de forma inteligente, pragmática ou experiente, para não dizer o mais velho, deputado Mota, deputado Coruja, lança a mão de um instrumento legal, propondo com a nossa assinatura, que se vote na sessão de amanhã, a prioridade para esse projeto de lei, o que é perfeitamente legal e plausível, deputado Coruja, e nós haveremos de votar amanhã. Votando a prioridade para esse projeto terá que vir imediatamente para o plenário dessa casa, não precisará mais tramitar nas comissões. Parabéns, deputado Coruja, esse é um instrumento legal e inteligente, mas nós lamentamos que as comissões técnicas, em tempo hábil, não venham exarar os seus pareceres acerca desse projeto tão importante, fundamental para resgatar a dignidade dos servidores da nossa universidade. Portanto, nós vamos resolver então, com legalidade, no dia de amanhã, a votação como prioridade desse projeto da UDESC, e os senhores servidores e servidoras haverão de voltar para a nossa universidade, trabalhar com tranquilidade, com dignidade, com esse projeto aprovado, com certeza absoluta, pela maioria absoluta do parlamento catarinense. Sejam bem-vindos, portanto. Senhor presidente, como a nossa bancada, graças a Deus, é grande, quase tão grande quanto a bancada do PMDB, e um dia nós chegamos lá, deputado Mota, deputado Dalmo, deputado Coruja. Então nós temos um pouco mais de tempo, e eu utilizo a segunda parte do meu tempo para tratar de um outro assunto. Os parlamentares certamente estão visualizando aqui a presença
de senhores e senhoras que são fiscais sanitaristas do estado de Santa Catarina. Fiscais sanitaristas concursados do estado, deputado Ismael, e fiscais sanitaristas concursados dos municípios do interior do estado de Santa Catarina. Nós, o Arildo, a Mabel e um grupo de fiscais, após longos anos de articulação e de trabalho, criaram a Associação dos Fiscais Sanitaristas de Santa Catarina. E agora se vislumbra a possibilidade real e inteligente de criar o Sindicato dos Fiscais Sanitaristas, deputado Vampiro. E aqui tem fiscais da sua região, da região do deputado Mota, também presente, de todas as regiões do estado de Santa Catarina. E eu tive o prazer de participar da abertura do Congresso dos Fiscais, pela manhã, na nossa casa. Um congresso prestigiado, um congresso recheado de debates, de discussão, deputado Jean, e sobretudo de troca de experiências. Um congresso com a presença de muitas autoridades, um congresso com uma pauta extensa, que trata das questões corporativas do segmento, mas que trata inteligentemente e de forma sensível, como por exemplo, com a preocupação com os microempreendedores individuais, num debate com a SDS, com o SEBRAE, os fiscais se preocupando com os microempreendedores individuais que não conseguem cumprir as normas da vigilância para acessar esse programa magnífico que o governo do estado coloca à disposição do povo catarinense. Parabéns, porque vocês não vieram aqui discutir somente a questão da categoria, também da categoria, mas estão preocupados com o empreendedorismo do povo catarinense. Dito isso, eu não poderia deixar de dizer que entrei com um projeto de lei nessa casa, deputado Coruja, que após alguns meses de debate, ele foi arquivado na Comissão de Legislação e Justiça, e eu imediato, por vício de origem, mas como sempre diz o professor Coruja, mesmo quando um projeto é arquivado, ele cumpre com o seu papel, porque ele proporcionou o debate sobre aquele tema. Quando você entra com um projeto, você tem o objetivo de aprová-lo, mas também, num segundo momento, você tem o objetivo de proporcionar o debate acerca do tema que faz parte do conteúdo do referido projeto. E nós conseguimos proporcionar esse debate, mas o projeto foi arquivado. Eu imediatamente transformei o projeto numa indicação ao senhor governador, ao senhor secretário da Fazenda, Antônio Gavazzoni. O projeto trata da possibilidade de conceder um adicional de dedicação exclusiva aos servidores, o que é fundamental, porque já temos precedentes em Santa Catarina e no Brasil, para categorias similares à categoria da vigilância sanitária. E mais do que isso, essa gratificação, deputado Mota, vai na linha daquilo que a China pratica há 600 anos, a meritocracia, valorizando efetivamente quem produz com qualidade no serviço público do nosso estado, do nosso país. Portanto, eu peço o apoio dos nobres pares, e com certeza teremos, quando esse projeto vir do governo para esta casa. Mas eu, antes de ouvir o deputado Vampiro, não poderia deixar de parabenizar a Associação dos Fiscais que estão mobilizadas e organizadas. Não poderia dizer que o poder de polícia nesse país, quem tem é somente a polícia e a vigilância sanitária, porque vocês se preocupam, vocês atuam, vocês trabalham protegendo a saúde e, portanto, consequentemente, a vida das pessoas. Por isso vocês merecem o nosso apoio e o nosso reconhecimento. Também não poderia dizer de que todos que estão aqui são funcionários de carreira. Também não poderia dizer e lamentar profundamente, deputado Mota, se por um lado a vigilância tem tanta importância, tem tantas prerrogativas, tem tantas tarefas fundamentais a serem cumpridas, mas por outro lado, lamentavelmente, nós temos aqui entre nós fiscais sanitaristas no interior do estado que ainda recebem salário míseros de em torno de R$1.000 mensais. Isso é um absurdo, isso é uma brincadeira de mau gosto, isso não pode continuar. Os fiscais sanitaristas, pelas prerrogativas que têm que ter uma remuneração à altura, tem que ter plano de carreira,
tem que ter reconhecimento do Estado e, sobretudo, dos municípios do Estado catarinense. Ouço com muita honra o deputado Vampiro. Boa tarde, deputado Darcy Matos, obrigado pela palavra. Boa tarde a todos os deputados. Eu gostaria de fazer um registro em relação à sua fala da importância significativa. Nós vemos aqui na casa uma discussão muito ampla e muito forte em relação ao plano de cargos, salários e carreira do Poder Judiciário, audiências públicas, a diretoria não consegue se entender com a base, com a categoria, com os profissionais, e aqui nós vemos uma situação totalmente antagônica. Essa casa protagonizando uma morosidade no sentido que nós temos que fazer uma intervenção porque quando há, na verdade, entre governo, a reitoria e os servidores da UDESC, o entendimento em relação à sua prospecção de crescimento laboral, em relação à sua prospecção efetiva diante do orçamento, tudo isso delineado e discutido. E nós, há algum tempo, vimos e estamos presenciando esse movimento pacífico de ambos, um movimento muito interessante, que eles vêm todos os dias aqui dizer, e aí, como é que está? Vai a plenário ou não vai? De que forma está? Então, gostaria de fazer esse registro super importante pelo movimento que vocês fazem, de uma pressão, não é aquela pressão de baixo nível, uma pressão com classe, com categoria, exercendo o que vocês têm de direito e, obviamente, há de requerer com esse Obrigado, deputado. Também gostaria de fazer um registro aos fiscais sanitaristas, da importância que ambos têm. Na verdade, a gente sabe que muitos não têm um salário digno, mas que trabalham, na verdade, não só na geração de economia, renda, porque, às vezes, quando auferem as questões, obviamente, industriais, comerciais, têm esse significado, mas também trabalham efetivamente na saúde, nos logradouros, nos estabelecimentos de eventos, e às vezes tem um trabalho, obviamente, não reconhecido, com várias horas efetivas trabalhadas e não reconhecidas. Eu acredito que esse entendimento do aperfeiçoamento, da sinergia entre ambos, mas principalmente a unificação da categoria em prol de ter uma diretoria, de uma associação, de um sindicato para lutar, obviamente, por seus interesses que são dignos e justos. Obrigado, deputado Vampiro. Eu encerro as minhas palavras, deputado Gabriel, e aqui nós temos fiscais sanitaristas, certamente servidores da UDESC, também da sua região, da sua cidade querida, que é Lages. Nós podemos analisar e ter a certeza de que temos 3 categorias de servidores públicos. Nós temos os servidores públicos eleitos, que somos nós, parlamentares. Nós temos os servidores públicos nomeados, comissionados, em Santa Catarina e em todo o Brasil, mas nós temos os servidores públicos concursados, que são vocês que estão aqui. Todos têm a sua importância, mas o servidor público concursado, ele tem que ser olhado de forma diferente, porque ele significa um patrimônio do poder público, o arquivo da inteligência do poder público, a certeza de que os trabalhos, mesmo havendo mudança no comando do município, do Estado, os servidores continuarão prestando serviço ao poder público. Mais um minuto, deputado. Portanto, o próprio nome já diz, servidor público, é uma missão, é um sacerdócio, é aquele cidadão que se dispõe, durante toda a sua vida, servir o público, servir a comunidade, servir as pessoas com dedicação, com qualidade e, sobretudo, com muito amor. Por isso, os servidores públicos eleitos, nomeados e, sobretudo, concursados, sempre terão as portas abertas do Parlamento catarinense para poder estar aqui, para apresentar os seus pleitos, e essa casa jamais vai faltar com apoio às causas, às bandeiras dos servidores públicos que buscam a sua dignidade no Parlamento catarinense. Sejam bem-vindos.